boa noite. Bom, como prometido, estou aqui, Próxima semana, dia 8 de março, nós estamos comemorando o Dia Internacional da Mulher. E eu quis entregar o meu pacote de presente a você, mulher que está me assistindo agora. E por que eu decidi isso no meu coração? Porque eu creio que a minha história de vida, que as minhas experiências, elas precisam ser compartilhadas, porque isso vai gerar vida em outras pessoas. Não teria o menor sentido tudo que eu passei se não for para acrescentar vida em outras pessoas. Tenho certeza que todas as experiências que vivenciei na minha vida, além de ter me formado um ser humano melhor, também servirão para que outras pessoas passem por essas situações com uma bagagem de sabedoria, levando um pouco da minha experiência junto. Então é por esse motivo que eu estou aqui. Porque a minha missão é sempre de contribuir com o crescimento, com o desenvolvimento das pessoas, e em especial, essa semana eu vou estar me referindo às mulheres. Então eu me propus a estar esses 7 dias, eu estarei aqui compartilhando experiências com vocês. E a cada encontro eu vou estar trazendo um presente. E esse presente, ele é a coisa mais preciosa que eu tenho para oferecer para vocês. Porque é a minha experiência de vida. Eu vou chamar de princípios. Princípios que são fundamentais para mudar completamente o curso da tua vida, assim como mudou o curso da minha vida também. Então eu espero acrescentar o seu coração. Quero pedir que você fique com a minha intenção positiva em tudo isso que eu vou estar fazendo aqui. Somente a intenção positiva. Se de repente algo não fizer sentido para você, eu te peço perdão e peço que você respeite a minha história, que você respeite a minha experiência. Mas é com muito amor, com muito carinho e dedicação que eu estou aqui. E hoje eu quero falar com você sobre o princípio fundamental. Eu acredito que é um dos princípios que mais vão fazer diferença na sua vida se você souber lidar com ele, que é o equilíbrio emocional. Eu penso que essa foi a área da minha vida em que mais eu fui trabalhada. Essa é a área da minha vida em que mais eu precisei ser lapidada. Se tem um diamante bruto e esse diamante ele precisa de lapidações, eu acredito que a minha lapidação ela foi caprichada nessa área, na área do equilíbrio emocional. Isso é muito fácil da gente entender. Por quê? Porque toda batalha que nós vivemos, ela é travada primeiro dentro da nossa mente. Você concorda comigo? Toda batalha que você vive, antes de viver ela fora, você vive primeiro ela dentro da sua mente. Eu tenho certeza que isso não acontece só comigo, né? Certamente isso já deve ter acontecido com você também, de você perceber que as coisas não estão funcionando bem, você olha ao seu redor e você não consegue entender de onde está vindo essa situação, onde essa situação está gritando. E aí vem aquela resposta que está dentro de você, está dentro da sua mente, está dentro da sua cabeça. O maior dos nossos inimigos, ele não está fora de nós, ele está dentro de nós. Os nossos maiores rivais, eles se encontram no campo da nossa mente. Às vezes a gente investe tempo, a gente gasta muito tempo olhando para os lados, procurando culpado por muitas coisas estarem acontecendo na nossa vida, quando na verdade a pior situação, o maior inimigo, ele tá lá batalhando no campo da nossa mente todos os dias, dizendo que você não pode, dizendo que você não vai conseguir, dizendo que você é frágil, que você já fracassou uma vez e que vai fracassar outras vezes também. Então é uma guerra incessante que acontece no campo da tua mente. E às vezes eu fico me perguntando quando que isso começou.
né? Quando que esses starts ou esses gatilhos foram implantados na minha mente, por exemplo. E aí eu me lembro de algumas ocasiões, quando eu era criança, minha mãe ia sair para trabalhar e eu ficava aos berros. Parecia uma sirene de ambulância gritando sem parar para chamar a atenção dela. Eu chorava tanto, mas eu esperneava tanto. E eu não entendia por que motivo eu chorava tanto, né? Depois que cresci, eu ficava me perguntando por que eu dava tanto escândalo daquela forma. Porque eu agarrava na perna da minha mãe e ela saía me arrastando até o portão de casa, porque ela tinha que ir trabalhar, ela precisava ir trabalhar e eu precisava ficar em casa, mas eu não parava de chorar, não parava de gritar nenhum só momento. Depois eu percebi que essa talvez fosse a forma de eu estar dizendo para minha mãe que amava muito ela e que queria que ela ficasse em casa comigo. E sabe o que aconteceu? Algumas vezes o escândalo era tão grande, mas tão grande, que a minha mãe chegava a atrasar o trabalho, porque ela tinha que ficar ali comigo, me dando assistência, conversando comigo para ver se eu acalmava um pouco ali os meus ânimos, né? E ficava em paz em casa. Interessante é que eu fiz muito isso quando criança. E você acredita que depois que me tornei mãe, eu me tornei... eu não conseguia suportar esse tipo de coisa dos meus filhos. Eu não entendo por quê, né? Quando nós temos uma fragilidade muito grande na nossa infância, a gente fica com dificuldade de entender, de receber outras crianças com essa mesma dificuldade. Talvez porque nós saibamos que a raiz de tudo isso é birra, é pirraça ou mimo demais. Mas a verdade é que eu passei um bom tempo na minha vida agindo dessa forma, porque eu conseguia o que eu estava buscando, que era chamar a atenção da minha mãe ali naquela ocasião. E eu me via até certo tempo pensando sobre isso, eu dizia, meu Deus, como minha mãe tinha paciência, porque ela não me dava assim uma surra diante de tanta má criação, somente porque ela estava saindo para ir para o trabalho. Então era uma forma exagerada de chamar a atenção dela. E aí eu pergunto, quantas vezes a gente não se pega depois de adulto agindo dessa maneira, né? Chamando a atenção dessa forma, de uma maneira assim completamente exagerada, agindo de uma forma, fazendo uma coisa de uma forma, enquanto nós queremos dizer outra. Quantas vezes? E aí eu chamo para cá, para nós mulheres, que hoje, como eu disse, a minha conversa é com você, mulher. Se tiver homem aí, é muito bem-vindo, pode até estar chamando aí namorada, esposa, para estar assistindo aqui essa live, que eu acredito que vai agregar muito na vida das mulheres. Mas eu vou estar me direcionando para você. Quantas vezes você agiu de forma assim impensada, como uma criança pirracenta, querendo chamar atenção, quando na verdade você queria dizer outra coisa? Sabe, aquelas vezes que você briga, que você começa a falar alto, que você começa a fazer escândalo, quando na verdade você está querendo chamar a atenção para que você seja amada, para que você seja cuidada. Só que as tuas atitudes, elas muitas vezes não estão sendo coerentes com o que você de fato quer. Você cresceu e muitas vezes tem agido como essa criança birrenta, como essa criança mimada lá atrás. Por quê? Porque deu certo lá atrás, provavelmente pode dar certo hoje também, não é verdade? Só que não. As pessoas não estão realmente dispostas a nos tratarem como nossas mães nos tratavam quando nós éramos crianças. Porque cada fase merece o seu grau de inteligência emocional. Cada fase tem um nível de comunicação que precisa ser trabalhada, e a comunicação que foi estabelecida lá na tua infância não pode ser a mesma comunicação que você vai estar usando agora na tua fase adulta. Usando com os teus relacionamentos amorosos, com os teus amigos, no teu local de trabalho.
Então é necessário que você tenha gestão das suas emoções, que você entenda o que é que está acontecendo e o que de verdade você está sentindo e o que você quer falar com isso. Exatamente, você precisa pensar sobre isso, embora que as suas emoções cheguem muito mais rápido do que os seus pensamentos. Você precisa pensar de maneira racional sobre como você vai agir diante de cada emoção que chega dentro de você. Você quer só um exemplo? Você não pensa, eu vou sentir raiva de alguém. A raiva, ela vem. Você sente a raiva. E depois que a raiva vem, aí vem a vontade de brigar, vem a vontade de gritar, vem a vontade de dizer coisas. E é nessa hora que você precisa assumir o controle. Porque apesar da emoção ter chegado, a sua ação, a sua reação diante desta emoção vai depender do seu pensamento racional, equilibrado. Ok? Estão entendendo o que eu estou falando aqui? Tá fazendo sentido para vocês? Tá fazendo sentido para você, Denise, que está aqui me ouvindo? Nós temos também aqui alguns homens. Que bom que vocês estão aqui. É muito bom também para vocês aprenderem, vocês entenderem como é que nós mulheres funcionamos. Então, olha, chega dessa coisa de dizer que mulher não tem equilíbrio, porque mulher fala demais, porque mulher perde o controle com facilidade. E talvez seja por isso que a mulher perde o controle muitas vezes com facilidade, porque no muito falar está a perdição. No muito falar está ali um desvio, no muito falar está o descontrole. Então nós precisamos realmente pensar e ponderar sobre tudo aquilo que nós estamos falando, sobre tudo aquilo que nós estamos pensando. Então, por que muitas vezes nós temos dificuldade de gerir as nossas emoções? Porque nós temos dificuldade de lidar com frustração. Quando éramos criança, tudo aquilo que a gente queria, que a gente pedia, era atendido, estava ali ao nosso dispor. E eu digo isso como filha única que fui, né? Então, assim, tudo que eu queria estava ali à minha disposição. Minha mãe sempre estava disposta ali a fazer o máximo possível para atender tudo que eu queria. Eu sei que não é o caso de todas as pessoas, mas eu penso que a maioria das mães buscam fazer tudo que está ao seu alcance para os seus filhos. Então, o que é que acontece? Desde pequeno, você tem dificuldade de lidar com frustrações. E você cresce e essa dificuldade de lidar com a frustração, ela só piora cada vez mais. Então, você pega-se hora por outra, você querendo chamar a atenção, você perdendo o seu controle emocional, porque você não sabe lidar com a frustração. Deixa eu te falar uma coisa linda. O mundo, ele não gira em torno do seu umbigo. Eu sei que essa é uma verdade que dói muito e doeu muito para mim descobrir isso de verdade, que o mundo não girava em torno do meu umbigo. Mas quando você toma consciência disso, você aprende que tem tempo para todas as coisas, tem hora para tudo acontecer na sua vida. Você aprende a respeitar o limite do próximo, porque a vontade é sua, o desejo é seu, a hora você quer que seja sua, mas existem outras pessoas envolvidas e você precisa respeitar o tempo do outro também. É muito importante que você pense dessa forma, que além de você existem outras pessoas que fazem parte do meio que você está inserido. Então é necessário que você respeite o limite, o espaço do outro também. Expressar esse desequilíbrio é a melhor forma que uma pessoa encontra para estar chamando a atenção, né? E isso às vezes acontece de uma forma intencional, como eu falei, né? Quando criança, a gente faz isso intencionalmente porque queremos chamar a atenção de fato. Crescemos muitas vezes com essa intenção também ali consciente. É como dirigir carro. Eu vou usar aqui esse exemplo para você entender os níveis de consciência do teu equilíbrio emocional. Quando você é criança, você nem sabe que não sabe dirigir, não é verdade? Às vezes até os meninos que são colocados e as meninas que são colocadas na direção para mexer ali no volante, eles começam a pensar até que sabe dirigir sem saber. Então é algo que você não pensa sobre. É algo que está ali no teu inconsciente, você não traz para sua memória racional,
você nem pensa sobre isso. Você cresce um pouco, chega à adolescência e você já começa a perceber que você não sabe dirigir, porque você vê seu pai dirigindo, sua mãe dirigindo, outras pessoas dirigindo, então você chega a um nível de consciência que você não sabe dirigir. Completa-se os seus 18 anos, aí você começa a perceber o quê? Que para dirigir você tem que ter uma carteira, você tem que ter uma carta, uma habilitação para você dirigir. Então você começa a ter uma consciência de que você não sabe dirigir, mas que precisa aprender a dirigir. E aí você vai e entra lá na autoescola, começa lá o teu processo na autoescola e você começa a aprender a dirigir, até que aprende. Sai da autoescola e você começa a pensar sobre todo o processo da direção. Sempre, todas as pessoas que aprenderam a dirigir na autoescola, e mesmo independente, você fica ali, você pensa que vai colocar a primeira, você pensa que na hora de sair, você tem que ir tirando o pé da embreagem devagarinho e acelerando um pouquinho à medida que o carro começa a andar, que numa certa velocidade você vai precisar colocar a segunda marcha, a terceira marcha, e você vai pensando em todo o processo ali de direção de condução daquele veículo. Passados-se alguns anos que você está dirigindo, você não pensa mais sobre esse processo, porque esse processo ele passou a se tornar automático para você. Você não vai tirar o carro da garagem da sua casa pensando que você vai colocar uma ré e vai tirando a embreagem. Você não pensa mais sobre isso, você simplesmente tira o carro da garagem e muitas vezes quando pensa que não, você já está lá no seu destino e você nem viu o caminho por onde você passou. Dessa mesma forma, usando esse exemplo, é o seu nível de equilíbrio emocional, de consciência de equilíbrio emocional. Muitas vezes, você age de uma forma totalmente desequilibrada, inconsciente. Você nem sabe que está agindo dessa forma, porque são gatilhos que foram implantados atrás, são memórias lá da sua infância, são memórias do que deu certo naquele tempo e que sua mente trabalha para que dê certo agora. Acontece que, como eu falei, a fase é outra e as coisas começam a complicar um pouquinho, não é verdade? Mas tem também uma fase de inconsistência ou de desequilíbrio emocional em que você tem uma inconsciência do que você está fazendo. É algo que se tornou tão automático, agir com desequilíbrio, atacar as pessoas, ofender as pessoas, perder a paciência com facilidade. Então é algo que se tornou tão rotineiro e tão automático que você nem pensa mais nas consequências. E é sobre isso que eu quero chamar a sua atenção agora. Pondere um pouco e pense o que você ganha agindo dessa maneira. Nós não ganhamos absolutamente nada. Na verdade, nós perdemos o respeito das pessoas, nós perdemos relacionamentos que poderiam ser relacionamentos duradouros e acabam passando pela nossa vida porque nós não tivemos inteligência emocional para conduzir da forma certa aquela situação. Então, é hora de trazer primeiro à consciência todos os comportamentos que estão gerando resultados negativos em nossa vida. É hora de você realmente sentar e fazer assim um balanço do que tem valido a pena e do que não tem valido a pena na sua vida, tá? Então, eu lembro que certa feita eu fiz isso, sentei mesmo e fui pontuar, escrevi muito, falei muito sobre mim, sobre o que me levava a agir de determinada forma, porque sabia que tem alguns gatilhos que despertam a fúria, que despertam a ira, que despertam o descontrole em você, assim como em mim também? Então é necessário que você conheça esse campo. Já que essa batalha ela acontece dentro da sua mente, é lá no campo da tua mente que essa batalha acontece, é necessário que você conheça esse campo ou conheça a sua mente. Saiba exatamente quais são os gatilhos que estão trazendo start para que você haja dessa maneira. Essa é uma forma de também você se respeitar, de você se conhecer e se respeitar. Quer ver só? Existem pessoas que não têm equilíbrio emocional para lidar com perdas, para lidar com a morte.
por exemplo. Então, uma pessoa que tem essa dificuldade, ela precisa se poupar. Ela precisa, por exemplo, evitar de ver reportagens que abordem sobre isso. Ela precisa evitar de ir a funerais, porque é algo que vai trazer um start de dor muito grande. Ela não vai conseguir lidar com aquela situação no momento. Então, enquanto você não tem uma gestão sobre as suas emoções diante de uma situação como essa, é melhor que você se poupe, que você se respeite. Porque se você aprender a se poupar e a se respeitar, todas as pessoas ao seu redor vão agradecer muito por isso. Acontece que muitas vezes nós queremos ser tão legais que nós achamos que dizer sim para as pessoas é a melhor forma de estar sendo legal, é a melhor forma de estar sendo amigo das pessoas. Mas quando você diz muitos sims, você está dizendo muitos nãos para você. Então, se respeite, faça esse muro de proteção em volta do seu coração. Na palavra de Deus diz o seguinte, que de todas as coisas que nós podemos guardar, sobre todas elas, guarde o seu coração. Então, nós devemos guardar o nosso coração como um tesouro muito precioso. E guardar o nosso coração é guardar a nossa mente. Então, se você reconhece que existem algumas situações, alguns gatilhos que trazem starts de dor, de desequilíbrio para você, faz o seguinte, se mantém distante disso, até que você tenha uma gestão para essa situação. Essa é a melhor forma de você se respeitar, de você criar para você mesma um mecanismo de defesa e um mecanismo de proteção, tá? Lembre-se de uma coisa, pessoas feridas ferem. Então, se você é uma pessoa que está curada, que está sarada, que está bem com você mesmo, dificilmente você vai estar atingindo outras pessoas, dificilmente você vai estar ferindo outras pessoas. Não é verdade? Porque a empatia, ela gera empatia. Então, se eu amo a mim, eu amo o próximo. E eu preciso amar o próximo como a mim mesma. Então, esse amor é um amor de vai e vem. Ele precisa funcionar dessa forma. Eu não posso amar o outro mais do que a mim mesma. E aí vem um conselho agora para as mulheres que amam demais. E o que é esse amar demais? É o amar além do seu respeito. Amar além do seu amor próprio. Amar além dos seus direitos. Amar além dos seus valores, das suas virtudes. Ninguém, absolutamente ninguém aqui nessa terra merece esse amor dessa forma. Isso não é um amor sacrificial, não é um amor incondicional. Esse é um amor que traz depreciação para a pessoa mais importante da sua vida, que é primeiro você mesmo, tá? E aqui eu não estou trazendo ou levantando aqui uma bandeira de que você está sobre todas as coisas, não. Mas você precisa considerar que você é uma obra-prima, uma obra perfeita que Deus criou. E você foi criada para prosperar, você foi criada para transbordar, você foi criada para derramar amor, alegria nessa terra. Ok? Então é por esse motivo que você precisa guardar o seu coração. Então chega de ser vítima, chega de cair em laços de engano, chega de querer conseguir as coisas com birras, com pirraças, porque as coisas que vêm com birra e com pirraças são coisas que não fazem bem. São coisas que não fazem sentido para a nossa vida. Porque as coisas boas de verdade na nossa vida, elas trazem para nós alegria, elas trazem para nós bênção e elas não acrescentam dores. Então, se você tem, vez por outra, sempre acrescentando coisas na sua vida que te machucam, que trazem dores, é porque você está buscando conquistar da forma errada. Você está lutando por coisas que, na verdade, era para você deixar passar. Tem um lema que eu aprendi há um tempo atrás, num curso de coach que eu fiz, que diz o seguinte: tudo que vier, deixe que venha. O que for bom, deixe que fique. O que não for, deixe que vá.
Leve isso para a sua vida. Não que você vai estar aberto para tudo, mas que você vai se dar a oportunidade de conhecer as oportunidades que estarão vindo para a sua vida. O que for bom, você deixa ficar. E o que não for, você deixa ir. Não fica acumulando somente perdas na sua vida, fazendo contabilidade das coisas que você perdeu. Eu venho conversando com algumas pessoas que disseram que perderam muitas amizades nesse período de pandemia. Quer saber de uma coisa? Você não perdeu nenhum amigo nesse período de pandemia. Eu não perdi nenhum amigo nesse período de pandemia. Todos os amigos que eu tenho, amigas que eu tenho, elas estão comigo, elas permanecem comigo. As pessoas que foram é porque elas eram passageiras. Foram pessoas que vieram, que tiveram o seu papel, cumpriram o seu papel e eu cumpri o papel na vida delas e deixa que siga, deixa que siga o fluxo. Tá? Então, não fique contabilizando perdas dessa natureza na sua vida, nem por pessoas, nem por oportunidades que você perdeu, nem pelo emprego que de repente você perdeu agora nesse período de pandemia. Passou. Seja grato pela oportunidade, seja grata pela experiência, por todo o aprendizado que você teve durante todo esse tempo, mas passou. Não é hora mais de estar choramingando, de estar reclamando pelas coisas que passaram. Eis que se fez um tempo novo e um tempo novo está batendo na sua porta. Então viva com toda a intensidade as coisas que estão surgindo na sua vida agora, as oportunidades que estão vindo para você agora. Elas são importantes para você nesse momento. Elas fazem parte dessa fase da sua vida, do aprendizado que você precisa, do crescimento que você precisa. Ponha uma coisa na sua cabeça: nada é em vão. Todas as coisas que acontecem com você acontecem com um propósito. Ou é para acrescentar algo na tua vida, ou é para trazer para você uma grande experiência, um grande aprendizado, ou simplesmente é para te forjar em algo que é necessário você ser forjado. Então valorize cada tempo, cada fase, cada experiência que você vive na sua vida, tá certo? Outra coisa que eu queria falar com você. Manter o equilíbrio é como andar sobre uma ponte de madeira. Sabe aquelas pontes de madeiras que tremem quando você coloca o pé, elas começam a balançar de todas as formas? Manter o equilíbrio emocional é praticamente como você andar sobre uma ponte dessa. Aí você deve estar pensando aí: Denise, então é muito difícil manter o equilíbrio emocional. Não é uma tarefa nada fácil. Não é uma tarefa assim nada fácil mesmo. É algo que vai exigir de você esforço, vai exigir de você tempo, dedicação. É uma arte. Manter o equilíbrio ou gerenciar o teu equilíbrio emocional é como uma arte. E como uma arte, vai exigir de você isso, vai exigir tempo, vai exigir de você dedicação. Mas eu posso te garantir que vão gerar frutos incríveis para você. Vão gerar experiências extraordinárias, coisas que você nunca experimentou na sua vida, você vai começar a experimentar quando você começar a ter gerência sobre o teu equilíbrio emocional. Mas agora eu quero saber um pouco sobre vocês que estão aqui comigo, a Sara, a Eliezer, nosso aluno, está aqui conosco, que coisa boa. Boa noite, pessoal. Boa noite para vocês que estão chegando agora. Nós estamos aqui falando sobre equilíbrio emocional. Esse é o primeiro princípio, é o primeiro presente que eu estou entregando nesse dia 2, todos os dias, até o dia 8 de março, que é o dia que nós vamos estar comemorando o Dia Internacional da Mulher. Eu vou estar às 18 horas em ponto, entregando princípios que foram fundamentais, que mudaram completamente a minha vida, que me tornaram a pessoa que eu sou hoje, e tenho certeza que uma pessoa muito melhor do que eu era antes. Eu quero estar compartilhando com vocês, porque experiência, conhecimento, sabedoria é para ser compartilhado. E é lógico, só é compartilhado com aqueles que querem receber.
com aqueles que entendem que precisa crescer, que precisa evoluir sempre, tá? Então, isso é algo que você precisa carregar para sua vida, não somente para o teu trabalho, não somente para a atividade que você desenvolve, mas para a tua vida de uma forma geral. Eu li um livro esses dias e eu acho ele fantástico, eu quero aqui indicar para você, é esse livro aqui, ó. Você vai sair dessa. Acho que tá ao contrário aí, né? Mas é Você Vai Sair Dessa, do Max Lucado. Gente, esse livro é incrível. Olha só, em suma, o que é que ele diz. Eu separei aqui uma parte que diz o seguinte: não encare a sua dificuldade como uma interrupção à vida, mas como uma preparação. Ninguém disse que o caminho seria fácil ou sem dor, não é verdade? Ninguém disse isso. Mas Deus vai usar essa bagunça toda para fazer o bem. Essa provação que você está enfrentando agora não é um castigo, é um treinamento. A experiência normal dos filhos, tá? Então, tudo isso que você está vivendo agora não é castigo, não. Para de dizer que é castigo. Eu já disse isso também. Mas não é castigo, é treinamento. E quanto mais você se submete a esse treinamento, mais forjado, mais preparado você vai estar para você lidar com o que está vindo aí para frente. Só pensa uma coisa, pensa aqui comigo, inteligentemente. Você concorda comigo que se tem um treinamento muito grande, se tem algo ali, um desafio muito grande para você viver, para você experienciar, você concorda comigo que é o que tem lá na frente é muito maior do que isso? Porque você está sendo preparado para amanhã. Você é forjado hoje para o que vai vir amanhã. Então, se você está passando por dor, se você está passando por luta, você está passando por sofrimento, se está tendo falta de alguma coisa na tua vida, isso não é castigo, isso é preparo, isso é treinamento, isso é para te fortalecer para algo maior que está vindo ali na frente. Como é que Deus vai te entregar algo grande se você não está preparado para administrar o que você tem aí com você agora? Deus vai te colocar sobre o muito quando você começar a se posicionar no pouco que você tem hoje. Então, se você tem um pouco, você administra bem esse um pouco para que depois você seja colocado como muito. É como a parábola lá dos talentos, né? O que tinha um talento, o Senhor entregou um talento para ele. Ele achava que o Senhor era mau e iria ali estar cobrando aquele talento dele. Ele ficou com medo de perder, ficou com medo de usar, pegou o talento e enterrou. Para outro que o Senhor entregou 2 talentos, ele pegou esse talento e trabalhou com ele e fez mais 2 talentos, ficou com 4. Um outro foi entregue 5 talentos. E esse pegou esses 5 talentos, trabalhou os 5 talentos, dobrou a quantidade de talentos, ficou com 10. E quando o Senhor chegou, que foi prestar conta com cada um desses 3, sabe o que aconteceu? Tanto para o que ele entregou 5, como para o que ele entregou 2, que multiplicaram os talentos que receberam, ele disse: servos bons e fiéis. É como se ele estivesse dizendo: olha, parabéns, você fez exatamente o que deveria fazer, você administrou bem o talento que eu te dei, você administrou bem o que eu te entreguei. Mas para aquele que foi entregue um único talento e esse enterrou o talento que recebeu, sabe o que ele disse? Servo mau. Você não teve capacidade de administrar um talento. Pois deixa eu te falar uma coisa. Esse um talento que eu te dei, eu vou tirar ele de você, porque você não vai ficar nem com ele. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você pega os talentos que você tem, as capacidades que você tem, você enterra e você deixa elas ali trancadas dentro de uma gaveta porque você tem medo das frustrações, você não sabe lidar com perda, você não sabe lidar com esse treinamento todo que você está sendo submetido, eu quero te dizer que vai ser tirado de você até o que você tem. Essa é a verdade. Não tem outra a ser dita. Então, o que você precisa fazer? Primeiro, você precisa ter coragem. A primeira coisa que você precisa ter coragem. Você precisa ter determinação, força de vontade, precisa ter fé. Porque sem essas coisas é impossível
que você prossiga. É impossível que você faça com que seus talentos sejam multiplicados. E não vai ser uma incapacidade de administrar o teu equilíbrio emocional que vai fazer com que você perca os seus talentos. Ou vai? Né? Essa é a pergunta que eu faço. Ou vai? Porque está com você a chave. A chave do seu coração lhe pertence. É sua. A chave da sua mente é sua. Tem algumas ferramentas que você pode usar para você blindar esse coração, para blindar essa mente. Meditar nas coisas certas, pensar nas coisas corretas, entregar tudo na condução do Senhor. Isso é a melhor forma possível. Porque quando a chave ela está literalmente na nossa mão e nós a entregamos para outras pessoas, aí pronto, aí o nosso coração vira aquela, sabe, aquela terra de faroeste, que tem guerra para todos os lados, tem confusão para todos os lados. É isso que acaba acontecendo com o seu coração, com a sua mente, quando você não gerencia da forma correta. Você fica muito suscetível a ataques do inimigo, às afrontas. E nós mulheres, principalmente, que a gente acaba sendo levada muito pelas coisas que a gente escuta. Então, olha, aprenda isso. Nós temos uma sensibilidade muito maior para os nossos ouvidos. Então, cuidado com o que você fala. Você precisa tomar cuidado com o que você fala. Porque o que você fala, o que você diz, você está emitindo, você está evocando o que você vai ouvir. Quer ver só? Mulheres que frequentemente dizem, eu sou carente, eu preciso de um homem para cuidar de mim, eu preciso de um homem para me sustentar, eu preciso de um homem que não me deixe faltar as coisas. Sabe o que vai acontecer? Esse homem ele vai aparecer, porque você está dizendo que quer isso, você está falando, você está emitindo que quer isso. E esse homem vai aparecer. Mas quais seriam as verdadeiras intenções dessa pessoa? Então, para de estar expondo as suas fragilidades, as suas fraquezas. Existem coisas que pertencem a nós e é só entre nós e Deus, tá? Existem outras coisas que podem ser compartilhadas com as pessoas que nós confiamos. E existem outras coisas que podem ser ditas em público. Mas essas coisas que podem ser ditas em público são as coisas que não vão servir de arma contra nós, tá? Então tome muito cuidado com isso, porque quanto mais transparente você for, mais fragilizado você vai estar. Eu lembro que eu ouvia muito isso, né? As pessoas diziam assim, nossa, Denise, tu é muito transparente. Na verdade, não é porque eu era muito transparente. A verdade é que eu tinha um pavio muito curto e eu estourava com muita facilidade. Então, como eu estourava com muita facilidade e eu usava a transparência, né, como um pretexto para isso, acabava que as pessoas conheciam as minhas fragilidades, né? E aí o que é que acontece quando as pessoas conhecem as suas fragilidades? Quando você menos espera, essas suas fragilidades serão usadas contra você mesmo. E não é porque as pessoas são ruins, não é porque as pessoas são más, têm a natureza má, não são fiéis, não é isso. O problema foi com você. Era algo que era para ter sido guardado, que era para ter sido trancado e você expôs. Então, assuma as suas responsabilidades. Assuma as suas responsabilidades. Pare de colocar a culpa nos outros. Uma pessoa que tem inteligência emocional, a primeira coisa que ela aprende a fazer na vida dela é assumir a responsabilidade pelos seus erros. Então, quando uma pessoa assume a responsabilidade pelos seus erros, ela está com meio caminho andado em direção ao controle das suas emoções ou ao equilíbrio das suas emoções. Mas quando você eventualmente joga a culpa no outro, fica lançando culpa, procurando responsáveis pelas coisas que estão acontecendo na sua vida antes de olhar para dentro de você mesma, tá na hora de você repensar o todo. Tá na hora de você repensar o princípio das coisas e ver realmente ali o que precisa ser modificado na sua vida, tá? Então, dentre tantas outras coisas que eu poderia estar falando aqui hoje para você, eu queria te dizer o seguinte: se posicione, tome gestão da sua vida, tome
ciência primeiro. Antes de você tomar o controle, tome ciência. Se conheça. Invista tempo nisso. Se necessário, dê uma pausa. Sabe? Dê uma pausa. Pare tudo e invista um tempo em conhecer você. Em saber quais são os seus gostos. Em saber quais são os seus sonhos. O que você deseja realizar na sua vida que você não realizou até então e que você crê que ainda há tempo para isso? Há como você ainda correr atrás de realizar os seus sonhos? Invista tempo nisso. Esse ano de 2021 mal começou. Nós entramos aqui no terceiro mês desse ano. Um ano atípico, diferente de todos os outros que nós já tivemos. Diferente até mesmo de 2020, porque 2020 nós começamos com expectativas que foram mudadas, que foram frustradas, que foram adequadas por conta da pandemia. Mas nesse ano nós já iniciamos com uma situação totalmente atípica, com uma situação totalmente diferente. E o que eu quero dizer para você é que é possível construir, é possível sonhar, é possível mudar, é possível crescer, mesmo em meio a tantas dificuldades como as que nós estamos enfrentando. Algumas coisas nós não podemos mudar. Esse vírus até hoje não encontraram freio para ele. Né? Existem algumas medidas que estão buscando minimizar os seus efeitos, mas ele ainda não foi freado. Mas existe algo que pode começar a mudar e sobre isso você tem gestão sim. É começar a mudar dentro de você. Essa mudança ela precisa acontecer de dentro para fora. Pare de buscar as mudanças que vêm de fora para dentro. Pare de pensar que o que você precisa mudar, ei mulher, para de pensar que o que você precisa mudar é a cor do seu cabelo, é o corte do seu cabelo, é o teu corpo que não tá legal, é o teu nariz de repente que não tá legal, a tua sobrancelha, ou seja lá o que for. Essas mudanças elas são boas, elas são maravilhosas e elas fazem muito bem para uma alma livre, liberta e curada. Busque mudanças que sejam realmente mudanças sólidas que vão fazer a diferença na tua vida. E essas mudanças, elas começam dentro do teu coração. Elas começam na tua mente. Elas começam nas tuas atitudes, na forma como você vê e na forma como você encara o mundo e as pessoas. Então, busque mudanças genuínas. Faça isso ainda agora. Há tempo, porque enquanto há vida, há esperança. Então, se você está aqui, você está vivo, você tem esperança ainda. E olha, não é por causa daquela coisa que ano novo, vida nova. Não, dia novo, vida nova. Um novo fôlego, uma nova esperança. Uma nova oportunidade. Então, é tempo de você valorizar esse patrimônio incrível que você tem, que é você mesmo. Esse patrimônio que você precisa olhar e que você precisa respeitar. E não somente respeitar, mas você precisa exigir respeito, tá? Exija respeito. Se posicione de tal forma que você nem precisa exigir, mas se preciso for, exija respeito. Não permita que absolutamente ninguém rompa as barreiras que vão trazer feridas para sua alma, que vão trazer dores emocionais para você. Não permita. Mantenha-se totalmente lúcida, mantenha-se totalmente íntegra diante dos seus valores. Agora, para isso é necessário que você conheça quais são os seus valores. E é por isso que eu estou falando, invista tempo em você. Descubra quais são os seus valores, quais são as coisas que são inegociáveis para você. Diante de tudo aquilo que você quer realizar na sua vida, que você quer construir na sua vida, quais são as coisas que são inegociáveis para você, que você não abre mão de forma alguma. Quando você tiver a resposta para isso, você vai descobrir quais são os seus valores. E descobrindo quais são os seus valores, dificilmente você vai rompê-los, ou dificilmente você vai permitir que outra pessoa venha e rompa com eles. Isso é a melhor forma de você se respeitar, de você se valorizar. É quando você constrói
os parâmetros que regem a sua vida. E esses parâmetros são construídos com os seus valores, tá? Então, entenda, descubra quais são eles e seguir, formule as suas estratégias, os seus planos em cima desses valores. Não fuja deles para nada, eles são a base de absolutamente tudo na sua vida. Tudo que você pensar em construir, em alcançar na sua vida precisa estar fundamentado nos valores que você tem. Porque se você não tiver consciência sobre isso, facilmente você vai estar se ferindo, você vai estar se machucando e vai se sentir frustrada porque passou por cima de algo que era muito importante para você, tá bom? Então, a minha dica para você nesse dia é que você tome nota das coisas que são realmente importantes para você. Faça isso como um exercício. Pontue aí as 5 coisas mais importantes da sua vida. E realmente é o que é importante para você. Pode ser, de repente, a sua família, pode ser Deus, pode ser seus filhos, pode ser o seu trabalho, pode ser lealdade, dignidade, honestidade. Escolha, veja aí o que realmente faz sentido para você e pontue. Coloque os 5 valores que regem a sua vida. Essa é a sua tarefa para hoje. Se você não tiver isso ainda feito, faça. Coloque os 5 valores que regem a sua vida. Porque a partir do momento que você identificar isso, você vai começar a fazer decisões fundamentadas nesses valores. Essa é a primeira tarefa. A segunda tarefa que eu proponho para você fazer, isso é uma proposta, você não é obrigada a fazer. A segunda tarefa é: anote todos os gatilhos que disparam em você um desequilíbrio emocional. Sabe, todos os gatilhos, tudo que faz com que você perca o seu equilíbrio emocional. Anote todos eles. De repente pode ser quando alguém grita com você, ou quando alguém manda que você faça alguma coisa, você não gosta de ser mandado, e isso dispara em você assim um acesso de raiva, um acesso de ira muito grande. Talvez seja o gatilho da perda, você não sabe lidar bem com as perdas, mas anote todos os gatilhos que você percebe que tiram o teu equilíbrio emocional, que mexe com as tuas estruturas emocionais. Porque há uma frase que diz assim: inimigo conhecido é inimigo vencido. Então, se você conhece esses gatilhos, se você conhece esses inimigos, eles não vão te vencer mais. Você vai saber dominá-los, porque na hora que ele estiver batendo, quando aquela emoção ela estiver chegando no teu coração, você vai conseguir identificar. Quer ver só? Se você é estimulado a perder o equilíbrio quando alguém manda em você, né? Quando alguém exerce essa autoridade de mandar em você, que é uma coisa que é até natural, né? Se você, por exemplo, é subordinado, trabalha para alguém, é natural que essa pessoa, uma hora ou outra, vá mandar em você, mandar você fazer alguma coisa. Mas existem pessoas que não sabem lidar com isso, que não têm tolerância para ser mandado. Se você for alguém desse tipo, você vai fazer o seguinte: você vai anotar lá. Eu tenho uma dificuldade muito grande em lidar, em ser mandado. Isso dispara em mim um gatilho, me dá um acesso de ira, me dá um acesso de raiva. Então você vai anotar isso aí. Porque quando isso acontecer, você já sabe, você já conhece o inimigo, então a emoção vai vir, tá? Eu quero te dizer, a emoção vai vir. Mesmo você conhecendo o inimigo, o ataque vai vir. Vai vir a raiva, vai vir a ira, você vai suar frio, você vai sentir uma vontade muito grande de estourar, de responder, de não fazer, de pirraçar. Você vai sentir vontade de agir dessa forma. A emoção chegou e olha só como eu falei, ela vai vir 20.000 vezes antes do seu pensamento. Mas você vai reconhecer essa emoção. A primeira coisa que nós precisamos fazer é tirar essas coisas que acontecem já de uma forma inconsciente para trazê-las para um campo da consciência, ok? É a primeira coisa que você vai fazer isso. Traz o inconsciente para a consciência. Como é que é isso? Reconhecendo a emoção. Então, veio a emoção, você reconhece aquela emoção ali em você. Aí sim, você vai formular pensamentos racionais sobre essa emoção. Tomando o exemplo que eu citei anteriormente, alguém manda em você, você não sabe lidar com isso, vem aquela raiva.
A emoção chegou, né? Vem a raiva, vem a vontade de responder, vem a vontade de não fazer o que aquela pessoa pediu, vem a vontade de buscar alguma forma de manipular, de não responder aquele pedido. O que você vai fazer? Você reconheceu a emoção e você vai pensar racionalmente sobre isso. Primeira coisa que você vai pensar: o que essa pessoa está me pedindo ou está me mandando isso realmente faz parte da autoridade dela sobre minha vida? Por exemplo, ela é meu chefe, é minha chefe, ela é minha mãe, ela exerce alguma autoridade sobre a minha vida? Primeiro ponto é esse, que o seu pensamento racional vai fazer. O segundo ponto é o que eu ganho fazendo o que essa pessoa está mandando eu fazer? O que eu perco não fazendo o que essa pessoa está mandando eu fazer? Então você vai começar a conversar com a sua emoção. Isso dá trabalho, tá? Dá trabalho mesmo, mas isso é mais racional do que você ficar contando até 10. Ou de você estar fazendo respirações profundas. Isso é bem mais racional. Porque quando você começa a agir, a lidar dessa forma com as suas emoções elas vão ficando doutrinadas. Elas vão começar a seguir a uma doutrina. Na hora que ela chegar em você, ela sabe que vai se deparar com um raciocínio lógico, com um pensamento racional e que aquilo ali, aquela coisa toda, aquela euforia toda ali não faz sentido nenhum. Então daqui a pouco você vai estar sabendo lidar com isso de uma forma assim muito natural, que não vai trazer mais dores para você. Então você vai aprender a fazer isso com cada uma das suas emoções que trazem desequilíbrio emocional para você. Você aprende a conversar com elas de uma forma racional. Você pode fazer isso sem abrir a boca, tá? Não é obrigado você estar falando isso para as pessoas ouvirem, não, porque vão pensar que você tá lelé da cuca. Você pode fazer isso assim só na mente, só ali conversando com você mesmo e trazendo entendimento para aquela situação, ok? Então, mulherada, não mais desequilíbrio emocional, não mais descontrole pelas palavras que saem da sua boca, mas você vai aprender a boquinha fechada, ouvir mais, estar mais atento para as coisas ao seu redor, saber gerir melhor as suas emoções. Isso leva tempo. Hora ou outra você vai ver que você vai fracassar, você vai começar a fazer a coisa direitinho, mas aí quando pensa que não, você leva a rasteira e vai fracassar, mas não desista. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, porque você vai ter uma nova oportunidade, um novo dia pela frente para você fazer as coisas diferentes, tá bom? Então, eu queria agradecer cada um de vocês que ficaram aqui e também as pessoas que vão estar ouvindo depois, porque essa live ela vai estar todinha completa no meu canal no YouTube, Denise Rodrigues. A gente vai estar baixando essa live lá no canal para quem quiser assistir depois, tá bom?